Já estamos de volta com o seu estilo de vida, conversando sobre a osteoporose. E em relação ao diagnóstico, de que forma a gente pode fazer esse diagnóstico? Como que a gente sabe que essa pessoa tem essa doença, adquiriu isso ou não? Então, o diagnóstico, a gente tem o chamado padrão ouro, né, que é a densitometria óssea, que é um exame assim, que não é tão recente, um exame antigo, mas ele tem uma relação muito boa em quantificar a qualidade da massa óssea, né? Ele dá, a gente chama de pontos, né, de desvio padrão. Então, assim, ele compara a massa óssea daquela pessoa, daquela idade, com o normal, digamos assim, e dá uma pontuação, né? Se ele tiver entre 1 ponto, menos 1 ponto e 2,5, é osteopenia, ou seja, uma fraqueza, uma diminuição da qualidade da massa óssea, mas ainda não é osteoporose, né? Se tiver menos 2 desvio padrão, 2,5, já é considerado osteoporose. O raio-x, que às vezes as pessoas querem fazer para ver se tem osteoporose, não é um exame confiável, né? A gente não pode fazer um raio-x e ter certeza que tem osteoporose, a não ser que tenha uma fratura por osteoporose. A gente pode ter uma boa ideia, mas não é uma coisa adequada e recomendada. É muito arriscado trabalhar assim. Em relação a esse diagnóstico, ele pode ser confundido com outros? A osteoporose pode ser confundida com uma outra doença ou não? É inconfundível. Quando você vê aquele diagnóstico ali, quando você vê o resultado do exame, você já sabe que é osteoporose. Quando é feita a densitometria óssea, não tem muita discussão. O que tem que tomar cuidado é que assim, a osteoporose ela geralmente não dá sintomas, né? Então, muitas vezes, a pessoa faz uma densitometria óssea e deu osteoporose. E aquela pessoa tem uma dor no joelho. Então, ela muitas vezes relaciona a dor do joelho com a osteoporose, mas na verdade não tem relação. Então, tem que tomar cuidado nessa associação do sintoma com o diagnóstico, né? Ela pode ter uma artrose no joelho, uma lesão de menisco e ter osteoporose. Quando a osteoporose dá sintoma, isso geralmente já tem uma fratura, né? Quando a osteoporose acontece, por exemplo, no idoso e acomete a coluna, ela pode ter microfraturas na coluna ao longo, né, do tempo e o idoso não sente nada. Só que o que ele vai apresentar? Uma curvatura da coluna. Então ele vai ter aquela corcunda que a gente chama de cifose. E ele vai também, isso acontece, ficando mais baixo, né? A coluna vai sendo achatada. A gente trouxe aqui um exemplo de coluna. Aqui são os ossos, né, representando a coluna. As vértebras são essas estruturas quadradas aqui. E aqui estão, entre elas tem o disco, que é como se fosse o amortecedor, né? Então essa vértebra ela vai sofrendo microfraturas no idoso, e ele pode não sentir nada. Mas esse osso ele vai diminuindo de altura, e como são muitos ossos, isso ao longo do tempo a pessoa vai ficando mais baixa, e com a coluna mais curvada, vai aumentando essa curvatura que a gente está vendo aqui, né? Em relação a essa diferença, acaba sendo um problema social também, né? Porque esse idoso não consegue, muitas vezes, entender esse tipo de mudança, ou as pessoas não entendem esse tipo de mudança do idoso e até causa vergonha e tudo mais, enfim. E ele não consegue mais se desenvolver socialmente como antes. É um problema realmente difícil de solucionar, porque a gente não vai fazer nenhuma cirurgia nada para isso, né? A gente tem que fazer o tratamento da osteoporose. O nosso objetivo nesse caso é prevenir que aumente, né? E também, como a gente estava falando aqui, isso é um problema grave, mas o problema muito mais grave são as fraturas, né? A gente tem que trabalhar também muito na prevenção das fraturas no idoso já com a osteoporose instalada. Em relação a essas fraturas, caso ainda não exista essa osteoporose instalada, é possível que se eu fraturar várias vezes o meu joelho, seja, por exemplo, um processo evolutivo para que eu tenha osteoporose? Fraturas prévias com características de osteoporose, elas são sim um fator que deve ser investigado, né? Com densitometria óssea e investigar também os outros fatores que podem estar associados, mas em linhas gerais é possível sim. Partindo do princípio que a gente não tem sintomas específicos
e que, por exemplo, a pessoa não é tão idosa e ainda não teve a curvatura dela modificada, como eu sei que eu tenho essa osteoporose? Como que eu consigo diagnosticar isso? Ou como que eu consigo, por exemplo, imaginar que eu possa ter essa doença e, por exemplo, uma idade mínima que a gente deva procurar um ortopedista, existe isso ou não? Qual acompanhamento que a gente deve fazer regularmente para saber se isso está acontecendo ou não? Olha, essa é uma pergunta excelente, né? Quando a gente deve investigar a osteoporose? Segundo a Sociedade Brasileira de Densitometria Óssea, a indicação por idade só para você fazer uma densitometria óssea são 65 anos, no mínimo 60, né? Só que a gente tem que levar em consideração os outros fatores que você falou. Então, por exemplo, se a mãe da pessoa tem osteoporose e teve uma fratura, então você tem que investigar mais cedo. Se a pessoa tem um problema de tireoide, paratireoide, doenças reumatológicas, uma pessoa muito magra, mulher branca, né? Outra coisa importante é o uso de corticoide. A gente sabe que algumas doenças são necessários o uso crônico de corticoide por mais de 3 meses, uso crônico de heparina, anticonvulsivantes, né? Então, existem, fora a indicação da idade, outras situações que merecem uma investigação de exame, sim. Em relação à vitamina E, é a E ou é a D? É a D. É a D. Em relação à vitamina D, que é o que a gente precisa no caso desse diagnóstico, né? O que é a vitamina D? Por que a gente precisa da vitamina D? E como adquirir, né? Além do sol que a gente já conversou aqui em relação à nossa região. A vitamina D ela é considerada por muitos um hormônio, né? Ela atua muito na homeostase do cálcio. O que acontece? Os ossos do corpo, eles armazenam 99% do cálcio que tem no sistema. O resto, 1% está no sangue, nos músculos, né? Então, quando a gente tem pouco cálcio no sangue por causa da ingesta, então a gente tem uma retirada desse cálcio, né? Que a vitamina D faz parte da reposição e, inclusive, ela faz parte também da absorção no intestino. Ela tem uma importância muito grande. E, assim, 80%, 90% a gente realmente consegue pelo sol, né? A incidência do sol na pele, ela faz com que o corpo produza. O resto, a gente consegue pela alimentação, mas é pouco. Geralmente são peixes gordurosos, como, por exemplo, o salmão, né? Os bebês precisam tomar o sol também por causa dessa vitamina? É importante, ou como essa doença tem uma relação com a idade bastante característica, a gente não precisa se preocupar com eles? O sol nos bebês é importante, mas assim, a gente tem que também lembrar que a exposição é pequena, né? São 15 minutos, 20 minutos por dia, né? Não é necessário você ficar 1 hora, 2 horas, são 15 minutos, é o suficiente para a gente ter a quantidade necessária, mínima, de vitamina D produzida no corpo. E no caso das crianças, a gente não precisa se preocupar em relação à osteoporose? A gente tem que se preocupar com a prevenção, né? Então, tem muita criança que não quer tomar leite, quer tomar refrigerante, né? Então, assim, criança tem que tomar leite, inclusive a necessidade de uma adolescente, para adolescente, é muito maior do que no adulto. Ele precisa de 1.500 miligramas por dia. Isso são praticamente 5 copos de leite por dia, né? Então, você começa o tratamento da prevenção já na infância. De que forma a gente consegue prevenir as fraturas, doutor? Eu acredito que sejam coisas espontâneas, né? Porque, na realidade, ninguém fratura porque quer fraturar ou, enfim, porque planejou hoje que ia fraturar alguma parte do corpo ou o joelho. Então, por ser uma coisa muito involuntária, por ser uma coisa que acontece no dia a dia, talvez você esteja jogando bola e aí aconteceu. Como a gente faz para prevenir isso? Então, na osteoporose, como a maior parte das fraturas são por idosos, o que acontece? O idoso ele tem um problema de visão, ele não enxerga bem, ele tem uma perda dos reflexos, ele tem os movimentos mais lentos, muitas vezes eles têm problemas de equilíbrio, tem artrose, então ele manca. Então, são esses pequenos fatores que levam à fratura, que a maioria das fraturas do idoso são por quedas da própria altura. Ele está andando, aí você deixou um tapete dobrado no chão, ele escorrega e não consegue ter o reflexo de se equilibrar. Então ele cai. Aí se ele apoiar com a mão, quebra o punho. Se ele cair de lado, quebra o quadril, o fêmur, que é muito grave, né? Então a prevenção, ela parte disso também. Você cuidar da visão do idoso, levar no oftalmologista, você cuidar da parte do equilíbrio, fazer uma atividade física, né? A gente, mesmo no idoso, é importante a atividade física porque ela melhora
o reflexo, melhora a força muscular, que é muito comum o idoso ter uma fraqueza muito grande nos músculos, né? Então, ele praticar uma musculação, A musculação é interessante que, mesmo com uma idade mais avançada, é uma atividade física extremamente segura, porque os movimentos são controlados, tem que ter, claro, um profissional, um professor de educação física para estar orientando. Então, ele tem que fazer uma atividade física, tem que cuidar da visão, muito cuidado na casa que o idoso morar, para não deixar fios soltos no chão, tapete, essas coisas são tipo armadilhas para o idoso. E cuidado com os chinelos também, aqueles chinelos que soltam, fazem ele tropeçar. Então, o cuidado com a prevenção, ele realmente é bem amplo. Em relação à remodelação óssea, o que seria isso? Então, o osso, como eu estava falando, ele é como se fosse uma esponja. Então, o tempo todo, o corpo está tirando cálcio do osso. Só que, ao mesmo tempo, ele está recolocando esse cálcio com outras células, né? Então, na osteoporose, tem um desequilíbrio dessa relação. Então, você está retirando cálcio e está colocando pouco. E isso é a chamada remodelação óssea, que ocorre todo dia, o tempo todo. Só que se tiver um desequilíbrio ao longo de muito tempo, dos anos, isso vai levar a problemas de osteoporose. Em relação ao reumatismo, que não tem relação com a osteoporose, ou tem, não sei, você vai me responder. E em relação também a esse tipo de doença que é reumática, que às vezes as pessoas confundem com a osteoporose ou que confundem com outras doenças ortopédicas, o que a gente pode dizer? Algumas doenças reumatológicas, elas têm uma relação com a osteoporose. Tanto a própria doença em si, né, como a artrite reumatoide, como também o que acontece é muito comum, a pessoa precisa tomar corticoide. Então, ela faz uso de corticoide para controlar o reumatismo, e o corticoide tem um efeito ruim no osso. Não corticoide a curto prazo, mas é o uso crônico, né? A gente considera que a partir de 3 meses, tomando mais de 5 miligramas de prednisona, é o uso crônico. A gente encontra isso no nosso dia a dia? De alguma forma? Não. Só mesmo, na maior parte das vezes, são para controlar doenças do corpo, autoimunes e inflamações crônicas. Seriam aquelas pessoas que já são dependentes de outro tipo de medicação, né? São situações bem específicas, mas que tem vezes que não tem opção. A pessoa tem que tomar aquele medicamento para poder controlar a doença de base. E aí, tudo tem o risco e benefício. Você vai controlar a doença, mas vai ter as consequências, infelizmente, né? Em relação ao tratamento de artrose com terapia celular, o que a gente pode dizer sobre isso? Assim, isso está em estudo, tem evoluído bastante, né? Assim, o que está mais assim, forte agora para tratamento da osteoporose são algumas medicações que podem ser feitas na veia, né? Em vez de estar tomando comprimido uma vez por semana, uma vez por dia, tem medicações que foram desenvolvidas que você toma uma vez a cada 3 meses, uma vez por mês. Então, evoluiu bastante e está evoluindo a situação desse tratamento. Em relação às consequências desses medicamentos, a gente tem uma telespectadora que disse que faz o tratamento para artrite, mas a medicação que ela toma faz mal para o coração. Então, realmente existe também esse contraponto, né? Existe, exatamente. Isso é exatamente o contraponto do uso indiscriminado de cálcio, né? O cálcio do medicamento, do suplemento, na verdade, não é um medicamento, ele não é tão bem absorvido pelo corpo. É um tipo de cálcio que ele não absorve tão bem. E existem alguns estudos que estão vindo agora que dizem que ele aumenta um pouco o risco cardiovascular. Então, tem que ser bem calculado, bem pensado e tomar cuidado mesmo. E a artrose causa formigamento em locais frios, quando nós estamos em locais frios? Pode causar dor, né? Formigamento, não. Aí pode ter relação com alguma outra doença. Muito bem. E a Jordânia Souza também quer saber. Ela pergunta se as mulheres têm mais chances de ter osteoporose após a menopausa. Esse é exatamente o maior incidência de menopausa, de osteoporose, são mulheres na pós-menopausa. É dito que 3/4 dos pacientes com osteoporose são pacientes mulheres pós-menopausa e mais naquele biotipo que eu falei, branca e com menos de 57 quilos. E no caso, se essa mulher tiver uma menopausa precoce, por exemplo, ela também corre o risco de ter uma osteoporose precoce. Exatamente. A menopausa precoce, ela pode ser, por exemplo, às vezes tem uma doença que tem que tirar, né, fazer a cirurgia,
o que produz os hormônios. Isso leva a uma menopausa precoce. Como eu falei mais antes, uma atividade física nível assim de atleta pode levar também a uma menopausa precoce e isso leva à osteoporose, consequentemente. O Lúcio Oliveira, lá da Alvorada, ainda quer saber como nós podemos prevenir as fraturas em quem já tem osteoporose. São os cuidados mesmo do dia a dia, né, com acompanhamento por todos os especialistas, o oftalmologista, como a gente falou, os cuidados em casa, chinelo, fios soltos no chão e, como eu falei, é importantíssimo a atividade física regular com o professor para prevenir mesmo. Medicação natural, nesse caso, não existe. Não, medicamento, é necessário um medicamento médico mesmo e a ingesta de cálcio. Né? Você tem que ter, não adianta tomar um medicamento e não fazer a ingesta mínima de cálcio por dia. No caso do idoso, entre 1.000 e 1.500 miligramas por dia de cálcio. Existe algum caso de pessoas que tenham osteoporose, mas que seja, por exemplo, um caso raro, que não tenha passado por nenhum tipo de fratura, talvez que não seja tão idoso, não esteja tão na idade que se imagina que deveria estar, ou que não passou pela menopausa, enfim, algum caso raro mesmo, que não se imaginaria que aquela pessoa teria aquele tipo de doença, mas ainda assim foi diagnosticado? Existe. Existe principalmente aquelas doenças mais raras, né? Hiperparatireoidismo ou hipertireoidismo, uso crônico de anticonvulsivante. E são essas situações que existem, mas que na prática mesmo são raras. A grande maioria é aquele público que a gente falou. O Roberto Castro, aqui de Manaus, quer saber se ele pode fazer como atividade física a musculação. Musculação é o melhor atividade física para prevenir a osteoporose. Por quê? O estresse do músculo no osso, ele estimula a fortalecer o osso. E é uma atividade que é totalmente controlada. Então, os movimentos, as repetições, o peso. Claro que isso tem que ser muito individualizado. Se a pessoa tem uma artrose, algum problema prévio, isso tem que ser equalizado. Mas é a melhor atividade física, principalmente para o idoso, que é bem controlado. Em relação ao Pilates, é uma boa opção? É uma excelente opção. A atividade física, no geral, ela que traga equilíbrio, fortalecimento, reflexo, ela vai trazer uma melhora e o Pilates é um excelente auxiliar nessa situação. Em relação aos sucos que a gente tem no joelho, ao líquido, tem um líquido que a gente tem no joelho, você pode explicar um pouco melhor sobre isso? Ele é afetado quando nós temos osteoporose? Não, a osteoporose ela não leva à artrose. O que acho que causa muito essa mistura é que esse líquido no joelho, quando ele está terminando e começa a ter um desgaste, é artrose. Isso acontece muito no idoso. Só que o idoso também tem osteoporose. Né? Então acontece essa mistura das duas situações, mas que na verdade são situações diferentes. E nesses dois casos, o exercício físico é indicado? É indicado, sempre respeitando as particularidades de cada situação, né? Então, se a pessoa teve alguma cirurgia ou tem algum outro problema, a gente tem que também sempre ponderar isso daí direitinho. E o colesterol, doutor, interfere também nesse caso? No caso da osteoporose? Não tem tanta interferência, não. Eu quero agradecer a sua presença, a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas, de responder ao nosso público também. Muito obrigada. Bom dia, eu que agradeço o convite e estou à disposição. E para você que está em casa, nós vamos para um intervalo, mas não precisa sair daí, porque nós vamos continuar conversando, continuar com os nossos bate-papos do dia. E se eu fosse você, eu já enviava a minha participação. Não perde a sua oportunidade, não perde tempo, manda logo para a gente a pergunta, manda logo o que você quer saber. 98111 4512, a gente volta já.